Jó capítulo 28. Na verdade, a prata tem suas minas e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão e até aos últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem entrada para minas longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes. E assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra safira e a pó que contém ouro. Essa vereda a ave de rapina ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo o vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar. Porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Bem, irmãos, esse capítulo aqui é interessante. De todos esses aqui, talvez seja o mais interessante desses que eu vi aqui. Por quê? O Jó começa assim. Deixa eu voltar aqui. Primeiro versículo. Na realidade, existem minas e pratas e muitos lugares onde se refina o ouro. Versículo 2. O ferro é tirado da própria terra. E da terra se funde o cobre. Ele vai falando de coisas preciosas. E da engenharia do homem para retirar essas coisas preciosas. Ele está falando aqui da mineração que o ser humano faz. Olha só. Abre um poço longe das regiões onde habitam. Ou seja, eles conseguem ir longe, em lugares desabitados, né? Em lugares esquecidos pelos viajantes, distante dos homens, e penduram-se e balançam-se de um lado para o outro. Provavelmente ele está falando de pessoas penduradas em rochedos, naquelas montanhas, tentando retirar dali ouro, né, cobre, essas coisas. Olha só que interessante. Da terra, aliás, versículo 9. As mãos dos homens atam os duros rochedos e revolvem as raízes das montanhas. Ou seja, aqui está falando da escavação profunda de rochedos, como se eles estivessem indo lá na raiz da montanha. Olha só. 10. Aqui fica mais claro ainda. Fazem túneis através das rochas. Isso aqui é aqueles buracos, né? Como é que fala? Aquelas minerações. Tem
Tem aqueles buracos onde entram os mineiros, né? As minerações. Ó. Fazem túneis através das rochas e os seus olhos descobrem todos os tesouros da região. Isso aqui é interessante, gente. Você vê, a gente começa a ler Jó, que é um livro tão antigo, e a gente já observa que muitas práticas aconteciam naquela época e a gente não sabe, porque nem tudo está escrito. Então aqui a gente já está vendo o quê? Técnicas de mineração. Olha que interessante. Para cavar um buraco, gente, entrar lá no fundo, aonde tem pouco oxigênio, tem que ter uma ciência mínima, tem que ter um entendimento de alguma coisa, tem que ter engenheiros, né? E tudo isso era investimento forte, porque é dali que sai a riqueza das nações. Para o quê? Para contratar carros, guerra, para financiar. Tudo isso aqui é para financiar reinos, né? Mas por que Jó está falando tudo isso? Jó está dizendo que, ainda que seja difícil, eu sei aonde encontrar riqueza. Ainda que seja algo difícil de fazer, o homem vai criar mecanismo para facilitar o trabalho e tirar riqueza. Mas o que ele quer dizer? A partir do versículo 12 em diante, ele está falando, mas e a sabedoria? Como é que você vai conquistar? Aonde que ela está para você cavar? Aonde que você pode buscar? Vocês estão entendendo? Olha só o versículo 12. Contudo, onde se poderá encontrar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O ser humano não é capaz de perceber o valor do saber. Afinal, a sabedoria não se encontra na terra dos viventes. Quando ele fala não se encontra na terra dos viventes, o que ele está querendo dizer? Não adianta buscar algum elemento material, cavar em um lugar que a sabedoria não está aí. Você não vai achar. No final, ele diz que a sabedoria, olha só, versículo 27. Então observou a sabedoria e a avaliou. Confirmou-se, submeteu à prova. Então asseverou ao ser humano, ou seja, então ele decretou, não é decretou, ele confirmou ao ser humano. No amor respeitoso ao Senhor está a sabedoria. Sabedoria é amar a Deus, irmão. E evitar o mal é ter entendimento. Então a sabedoria, né, está no amor a Deus, amar a Deus respeitosamente. Sabedoria, irmãos, é você reconhecer quem realmente é Deus, quem é o poderoso, quem é aquele que com tanto poder resolveu nos tratar bem, resolveu nos salvar. Essa é a verdadeira sabedoria. Então, nessa passagem aqui, Jó, ele está praticamente descrevendo a incrível capacidade que o ser humano tem para cavar a terra, para poder explorar, seja a dificuldade que for. Ele fala nos altos dos penhascos, ou seja, se pendurando, né? Ele fala, e se balançando lá. Pode ser cavando buraco, indo para trás. Tudo isso para o quê? Extrair ouro, prata, pedras preciosas. Mas ele faz uma pergunta. Mas e a sabedoria? Onde nós vamos achar? Essa resposta vai vir, irmão, no final do livro, quando Deus começar a responder. O que ele vai falar? Ele vai indagar Jó. Ele vai falar, cinge os teus lombos e eu vou te perguntar, já que você é sábio. Olha, Deus indagando Jó. Já que você é tão sábio, eu vou te perguntar e você vai me responder, que é o que nós vamos ouvir depois. Então, o que a gente percebe? Quando a gente vê isso lá na frente, a gente percebe que aqui, isso está praticamente chamando Deus para o debate. Porque eles estão perguntando, cadê a sabedoria? Quem pode nos falar onde ela está? O que é ela? E aí no final a gente vai ver a resposta incrível, né, que Deus dá, que eu acho simplesmente maravilhoso. Alguma pergunta dos irmãos? Se não tiver, nós já solta aqui o capítulo 28, ou 29, né? Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas,
Como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia jubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia, no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho, e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva. Abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança. E a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhia o caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Jó capítulo 30. Aqui, irmão, é interessante, né? Jó, é impossível evitar toda a tristeza, né? A tristeza porque ele também não sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe o que está acontecendo ali. Mas ele está falando, ele está se achando que Deus, como já falou anteriormente, que Deus se tornou inimigo dele. Que Deus resolveu abandoná-lo. Ele fala, quando Deus era meu amigo, quando Deus, né, abençoava e guardava a minha tenda. Aí ele fala aqui, ó, versículo 2. Quanta saudade tenho dos meses do passado, dos bons dias em que Deus me protegia do mal. Quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e mediante a sua luz eu caminhava seguro em meio às mais densas escuridão. Como tendo saudade dos dias de plena saúde, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Ou seja, quando a amizade de Deus. Ou seja, em outras palavras, ele está tentando dizer, eu não tenho mais a amizade de Deus. Eu não sei por que Deus se tornou meu inimigo. Ele falou isso mais para trás, né? E ele vai falando, só que ele não sabe o que está acontecendo. Aqui, irmão, é uma afronta de Satanás a Deus. Como a gente já falou, que está lá no primeiro capítulo, né, e no segundo capítulo. O que vocês acham? Quando Deus fala, é assim, e alguém chega em Deus e fala, não, não é assim. Esse tipo de fala, vocês acham que está fazendo o quê? Uma afronta. É uma afronta, exatamente, Cris. Então, quando Deus fala, você viu o meu servo Jó, como ele é sincero. Quando Satanás fala, ele só é sincero porque você deu bens para ele. Em outras palavras, Satanás está falando, você está enganado. Ou seja, ele só é sincero porque você está comprando a sinceridade dele. Em outras palavras, ele está falando isso porque você encheu ele de bens, por isso ele é sincero. E, consequentemente,
Satanás, ele está querendo dizer o quê? Você, Deus, não sabe o que está falando. Não é isso, irmão? Não é isso? Porque se Satanás está dizendo, não, eu sei a verdadeira razão dele ser sincero, você está enganado ou você está tentando me enganar. Não é isso? Então aqui, Deus permite isso, irmão, pela sua soberania, né? Só que Jó tem uma coisa. Ele tem uma coisa nele que hoje a gente entende. Na época eles poderiam não estar entendendo, mas hoje a gente entende. Ele ama a Deus. Ele ama. Jó é sábio, irmão? Ele é sábio, né? E o que está escrito no último versículo do capítulo anterior que nós acabamos de ler, o 28? Ó. Então asseverou ao ser humano, no amor respeitoso ao Senhor está a sabedoria. Jó, ele amava a Deus, ele ama a Deus. E Jó sempre fez o bem, irmão. Tá aqui, ó. Evitar o mal é ter entendimento. Então Jó provavelmente, irmãos, ele estava cheio do Espírito Santo. Foi esse Espírito que deu fortaleza para ele. Não recuar, não negar a Deus, porque o homem, sem a força de Deus, sem o poder de Deus, ele não consegue. E Satanás não sabe disso, ele não viu, ele não entende isso. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse para Satanás, eu não sei se vocês lembram dessa fala que ele falou, você, falando para Satanás, só entende as coisas que são dos homens, não as que são do Deus. Ou seja, ele não entende as coisas espirituais de Deus, ele só entende aquilo que os olhos dele vê. Satanás está com a mente de um ser humano, ele está caído. Ele só entende o que enxerga. Ele não entende a fé. Vocês acham que Satanás pode ter fé? Eu já falei sobre isso aqui. Ele não pode, né, irmã Salete? A irmã Salete está falando que não. Não pode, né, irmã? Agora a pergunta que eu vou fazer, por que ele não pode ter fé? Vocês lembram de Hebreus, capítulo 11? O que Hebreus, capítulo 11, fala sobre a fé? Porque eles, com fé, todos que terem fé serão salvos. Satanás já é condenado. Também, irmã. Também, mas não é essa a pergunta, né? A irmã respondeu bem uma coisa que Satanás, ele está numa situação mais avançada do que a gente, ou seja, o homem ainda vai ser condenado. Satanás, ele é como se fosse nós, já no juízo, ele já está condenado no juízo, então ele não tem salvação. Mas a pergunta é, por que ele não pode ter fé? O que é a fé? Porque ele viu Deus. Exatamente. Nós não vimos Deus e cremos que Deus existe. Exatamente, irmão. A irmã Carminha respondeu bem. Quando nós entrar no céu, o que vai acontecer com a fé? Com a nossa fé? Quando a gente entrar no céu e ver Deus... Não vamos ter mais fé, porque nós estamos ali na presença de Deus. A fé acaba, a fé some. Por isso que lá em 1 Coríntios 13 fala que a fé vai acabar. Os dons vão acabar. A esperança acaba, a fé acaba. E só permanece a caridade. Por quê? A esperança é você espera alguém. Se esse alguém chega, você fica esperando ele? Não, acabou, né? Esperança. Acabou porque você chegou. Você está esperando o pagamento. Quando você recebe o pagamento, você fica esperando ele? Não. Acabou, é verdade. Né? Acabou. Então a esperança acaba. A fé. A fé, em 11 de Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que... não se vê. Que não se vê, mas permanece. Mas se espera. Espera. Ou seja, a fé é você crer, mas crer é acreditar que existe e que está lá uma coisa que você não viu. Mas você sabe que está lá e você espera. Ou seja, não é só saber, é você sabe e espera no acontecimento daquilo. Isso é fé.
Satanás não pode ter fé porque já viu Deus. A gente não pode falar, Jesus tem fé que Deus existe. Tem como falar isso? Não. Não tem. Por quê? Porque ele existe. Porque ele está com Deus, ele estava... Ele encarnou com Deus, já tá no alto com Deus. Ele estava esperando. lá, ele veio, ele sabe. Por isso que falava com tanta naturalidade de Deus, o Pai que está ali. Ele conversava com Deus. Por quê? Ele não tem necessidade de ter fé numa coisa que ele sabe que viu, que ele esteve lá. Não é isso? Então Satanás, ele não... Agora eu vou voltar no X da questão, por que eu toquei nesse assunto. Acho que Satanás... ele fica até doido quando vê um cristão ter tanta fé naquilo Exato. que não vê, né? Exatamente esse ponto, irmã Carminha. Satanás, irmão, não faz a mínima ideia do que é fé. Ele não sabe o que a gente sente. Ele fica doido quando vê você se ajoelhando para orar. E você está num quarto. Então ele sabe que você não está fazendo aquilo para se mostrar. Não tem ninguém. Ele sabe que você está fazendo aquilo não é para ganhar um dinheiro, porque ninguém está vendo. Então você está fazendo aquilo por fé. E ele sabe que você nunca viu Deus. Ele viu você ser gerado na terra. Ele sabe que você é um punhado de terra com água, e tem todos os elementos químicos da terra em você. Tem cálcio, tem fósforo, tem tudo em você. Ele fala, isso aqui é um ser de barro. Como é que ele acredita? Como é que ele sabe que Deus existe? Porque Satanás, ele sabe o que é a relação espírito, porque ele é espírito. Ele sabe que os olhos, nenhuma matéria dessa terra pode se comunicar com aquilo que é espiritual. Ou seja, a gente não pode ver, a gente não pode sentir cheiro, a gente não pode... Não existe uma ligação. Então ele fala, é impossível isso. Então, quando você louva de coração, de verdade, de alma, ele fica doido com aquilo. Quando você ouve uma palavra e você chora, ou você prega, ou você está orando, ele nunca vai entender o sentimento. A fé, irmão, é um dom que Deus deu apenas para nós, os seres humanos. Cristiano, fecha o áudio. Satanás não pode ter fé. Os anjos não podem ter fé, ou seja, eles não sabem o que é a fé. Até eles olham e falam, meu Deus, aquele homem está perto de ser lançado na cova dos leões e não nega, ele vai morrer por uma coisa que ele nem sabe se existe. Ele acredita porque os pais dele contou para ele, tá olhando para Daniel, né? Tá olhando, falou, e ele vai para a cova do leão. Ou seja, as suas atitudes mostram que quando você ama a Deus mais do que a sua própria vida, é onde deixa a cabeça deles toda doida. Satanás, até os anjos olham aquilo admirado e começam a glorificar Deus. Porque fala, a obra que Deus está fazendo com esse povo na terra é espantosa. Agora vem a rasteira, que Satanás não quer admitir. E por que ele ficou tão bravo, tão irritado? A gente falou isso quando estava lendo o capítulo 1 e o capítulo 2. Vocês lembram? Por que isso provocou Satanás quando Deus falou, de onde você vem? Ele fala, venho da terra. Estava lá, rodando lá, caminhando lá, passeando por lá. Aí Deus fala para ele, você viu o meu servo Jó, que na terra não tem ninguém mais sincero do que ele, mais sincero a mim do que ele? Vocês lembram quando a gente conversou com isso? O que Deus acabou dizendo para Satanás com essa fala? Presta atenção, eu vou perguntar de novo. Da onde Satanás está vindo? Ele veio do céu, né? Da Não. terra. Rodear a terra. Isso, de rodear a terra. Ali no texto, Rodear a terra. irmã Beth. Isso, de rodear a terra. E quem, então, ele mora onde? Na terra. Exato. Está aqui na terra. E quando Deus fala que na terra não tem ninguém mais sincero a Deus do que ele, Jó, o que Deus está falando para Satanás? Que ele não é sincero, né? Que ele não é nada.
Olha o que Deus faz. Você, que é um espírito e que está me vendo e que sabe de toda a minha glória, tem um homem na terra de carne e osso que nunca me viu, nunca ouviu o som da minha voz sequer. Ele e ele sofre todos os intempéries da terra, podendo morrer a qualquer momento, mas ele me é mais sincero do que tu. Isso é uma verdadeira lapada, irmão. Vocês entenderam? Satanás, por ser espírito, está numa condição muito mais elevada do que o ser humano. Uma, porque ele nunca passou por provações. Passou por provações, irmão? Tinha alguém tentando ele? Tinha alguma coisa para fazer ele mal? Nada. Nenhuma coisa. Ele estava diante de Deus e vendo toda aquela glória. Então Deus está comparando isso com um ser humano de carne e osso, ou seja, em uma estrutura 1000 vezes mais frágil do que ao espírito de Satanás. Vocês estão entendendo? Nessa terra que a gente não vê ele, e às vezes começa a cair chuva em cima aqui de mim, às vezes até o barulho de um trovão me coloca medo. Olha como o homem é frágil. O barulho, alguns dias sem comer, você já fica apavorado. Às vezes vem seca, algumas coisas, como a gente viu isso aqui na Bíblia. Ou seja, em situações muito mais dificultosas, podendo perecer a qualquer momento, mas Jó era mais sincero do que Satanás. E mesmo assim, Satanás ficou irritado com isso, e ele quis provar para Deus que não, você está enganado. Esse homem não é sincero. Ele só te honra e te respeita e te ama por, como é que fala? Quando tem algo em troca, eu esqueci a palavra, né? Por interesse. Ele só faz isso por interesse. Tira tudo que ele tem, você vai ver que ele é igual a qualquer um, ou seja, mais baixo do que eu. Porque o ser humano, irmão, ele fazem coisas tão terríveis, fala cada abominação que eu acredito que nem Satanás tem coragem de falar na frente de Deus. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, o ser humano é tão mais perverso, porque o coração e o pecado que está no ser humano faz ele ser, às vezes, até pior do que os espíritos malignos. Pior, porque ele não está vendo Deus, né? Então, ele faz atrocidades, como pessoas que abusam de crianças, como pessoas que fazem coisas, sabe, terríveis. Por quê? Porque essa pessoa não faz ideia que tem um Deus que está vendo tudo isso e que vai cobrar isso dessas pessoas. Então ali é uma afronta que está acontecendo. Então está acontecendo essa guerra. E aí Satanás vem e tira todo o dinheiro dele, tira toda a riqueza, tira os filhos, racha até com a comunhão de marido e mulher. A mulher está doida para que Jó morra, para ela também ficar livre dele, né? Para ele morrer porque está sofrendo demais. E obviamente que a miséria que está sobre ele acaba vindo sobre ela também, não é? Se ele não tem nada que comer, ela é casada com ele, o que acontece com ela? Fica sem ter nada para comer, né? Então, quando ela diz, amaldiçoa esse seu Deus e morre, o que ela está falando? Olha, por conta dessa sua sinceridade, você está sofrendo, agora acaba com esse sofrimento, amaldiçoa esse Deus. Aí você vê que o próprio diabo usa de toda essa fraqueza dela, que ela foi fraca, sabe? Ela devia estar com fome, ela devia estar passando necessidades também, né? E aí é quando, às vezes, o companheiro, pode ser homem, pode ser mulher, o companheiro acaba se virando contra o seu cônjuge, né? Quando as coisas apertam ali, se não houver amor de verdade, ela acaba virando a peça de ataque, né? É isso que vai acontecer. E é isso que ela fez. Então, quando Satanás ele faz isso tudo, e Jó continua mantendo a sua sinceridade, isso derruba Satanás, humilha Satanás. Primeiro, ele não vai ter coragem de voltar lá e falar, Deus, você realmente estava certo, eu estava errado. Ele não tem essa capacidade, porque isso é arrependimento. Satanás não se arrepende mais. Arrependimento quando você confessa que ele estava certo e você estava errado.
Então, todas as vezes em que Jó dá boas respostas, não se vangloriando, mas dizendo e sendo sincero, olha, eu não sei por que está acontecendo isso comigo, mas eu não pequei. Eu não fiz nada de errado. E isso praticamente acaba humilhando Satanás mais ainda. E vale lembrar, irmão, que depois que acaba o capítulo de Jó, o livro de Jó, vocês não acham que deveria ter na última página? Então voltou Satanás e falou com Deus, ó Deus, tu estava certo todo o tempo, e eu errei. Mas não tem essa página, né, irmão? Até o dia de hoje, Satanás nunca mais voltou. A gente não sabe dizer aonde que eles se encontravam, que Deus é como se ele fosse fazer cobrança. É um gestor que vai fazer cobrança daqui na Terra, né? Sobre os espíritos ministrados lá por ele. E até hoje Satanás nunca mais voltou, porque ele não se arrepende. Ele não se arrepende do mal, por quê, irmão? Porque ele é o próprio mal. Ou seja, ele é o precursor do mal. Então o mal nasceu nele. Ele é a fonte. Se ele negar o mal, ele nega a si mesmo. Vocês estão entendendo? Então ele não consegue, irmão. Ele assumiu essa forma por escolha própria. Deu para entender mais ou menos, irmão? A ideia do capítulo. Aqui eu coloquei para vocês a ideia do livro de Jó. E incrível vai ser a hora que eu gosto. Aí nós vamos falar um punhado, tá? Quando chegar lá no capítulo 38, 39, 40, 42, meu Deus do céu. Quando eu li a primeira vez, eu não conseguia ler o capítulo inteiro. Eu parava, eu chorava, eu andava na casa, falei, meu Deus, é Deus falando agora. Agora é Deus quem está falando, meu Pai do céu. Eu abria e lia, e as coisas que eram faladas eram muito sábias. Só pode ser Deus mesmo falando aqui. Que é logo, logo nós chega lá. Tem mais 8 capítulos, né? Bom, alguma pergunta, irmão? Se não tiver, então vamos agora aqui para o capítulo 30. Jó, capítulo 30. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, homens cujo vigor já pereceu? De míngua e fome se debilitaram. Roem os lugares secos, desde muito em ruínas e desolados. Apanham malvas e folhas dos arbustos e se sustentam de raízes de zimbro. Do meio dos homens são expulsos. Grita-se contra eles como se grita atrás de um ladrão. Habitam nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Bramam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, raça infame, e da terra são escorraçados. Mas agora sou a sua canção de motejo e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim e não se abstêm de me cuspir no rosto. Porque Deus afrouxou a rocha do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levanta uma súcia e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam a minha vereda, promovem a minha calamidade. Gente para quem já não há socorro. Vêm contra mim como por uma grande brecha e se revolvem avante entre as ruínas. Sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra. Como nuvem passou a minha felicidade. Agora dentro de mim se me derrama a alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. A noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha veste, mal que cinge como a gola da minha túnica. Deus, tu me lançaste na lama, e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo. Com a força da tua mão, tu me combates. Levantas-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. Dissolves-me no estrondo da tempestade. Pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo vivente.
De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Ando de luto sem a luz do sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. Enegrecida se me cai a pele, e os meus ossos queimam em febre. Por isso a minha harpa se me tornou em prantos de luto, e a minha flauta em voz dos que choram. Agora, Jó continua se lamentando, né? Grandemente. O irmão perguntou, é o livro de Jó. Nós começamos hoje no capítulo 28 e vamos até o 32. Agora nós estamos no capítulo 30. Tá? O irmão fez uma pergunta, o irmão Alexandre. Bom, aqui nesse capítulo, irmão, a gente vê Jó continua, né? Continua ali falando, lembrando do seu passado. Mas ele diz que até aquelas pessoas que ele rejeitaria para trabalhar como cuidador de seus cães, de tão perversos que eram, até essas pessoas bem más, hoje, zombam dele e meneiam a cabeça. Olha só. Agora, entretanto, jovens que não respeitam a minha idade, cujos pais, olha, os pais, cujos pais eu preteri por justo motivo, ou seja, eu neguei-lhe, negando-lhe, inclusive, estar com os cães do rebanho. Se riem da minha situação. Ou seja, homens tão perversos que não valeria a pena nem contratar para cuidar dos cães deles, hoje zombam e riem. Porque é isso que vão fazer, irmão. O mundo vai fazer isso. Toda vez que você for amigo de Deus, toda coisa que sobrevier sobre você, eles vão tentar apontar o dedo para destruir a sua fé, a sua intimidade com Deus. Eles vão dizer que você está recebendo o que você merece. É isso que eles falam. Que é o que vão falar aqui de Jó. Está recebendo o que você merece, porque as pessoas más sempre acham que você é mais mal do que eles. Eles sempre acusam você daquilo que eles fazem. É sempre a mesma coisa. Então Jó, ele está simplesmente aqui, assolado, e falando com Deus. Né? Por que se afastou de mim? Por que eu te pergunto e você não me responde? Aqui no versículo 5. Do meio da comunidade foram expulsos aos gritos como se fossem criminosos. Foram obrigados a habitar nos desfiladeiros escuros, nas cavernas da terra e dos penhascos. Ele está falando dessas pessoas que hoje dão as costas para ele. Né? Então, Jó, ele está fazendo um contraste, ele está constatando, né, ao seu tempo passado com a realidade do que veio sobre ele no hoje. Ou seja, Jó é ridicularizado até mesmo por pessoas, pelos pais daquelas pessoas que ele considerou que não valia a pena contratar nem para cuidar do seu canil. Não porque eram pobres, não é porque eram pessoas que não sabiam ler, eu estou dando exemplo, ou por causa da cor da pessoa, não, é porque eram pessoas más. Eram pessoas que se fazem parte, porque quando você contrata alguém naquela época, era assim, irmão, ele era um fazendeiro muito grande, então o que acontece? Ele morava afastado da cidade, porque ele tem muitas posses, tem muitos gados, e os seus empregados, eles faziam o quê? Moravam em casinhas em volta, porque tem que morar perto, trabalhar, então quando você contrata alguém mal, esse alguém mal está sendo inserido no meio da sua família também. Jó está falando que eu jamais ajudei a multiplicar a iniquidade e a maldade. Quer ter o respeito de Jó? Ele fala, tema a Deus, faça o bem, rejeita as coisas erradas, não seja o iníquo. É isso que Jó está passando a mensagem.
Ele nunca favoreceu para que a maldade prosperasse. Ele nunca trabalhou para que a maldade fosse próspera, né? Ele sequer contratou pessoas tão más para cuidar nem do seu próprio rebanho. E aí Jó fala, como a gente leu aqui, que ele se tornou em uma piada, né? Chama de opróbio até. Opróbio é como se fosse um provérbio, né? Como se fosse um provérbio de exemplo para os outros. Que você fala, olha, tá vendo aquela pessoa? Então, é assim que vai acontecer com todo mundo, né, que pecar contra Deus. E isso é um opróbio. Tá? A pessoa se torna um exemplo, um mau exemplo para todos, né? Então, Jó, ele se lamenta aqui, né, que até a sua pele do corpo se escureceu, né? Então, aqui a gente tem mais ou menos uma ideia também que minha própria pele, olha só, versículo 30. Minha própria pele escurece e descola de meu corpo, que queima de febre. Então dá para ver que a doença que o coisa ruim colocou nele era braba mesmo, gente. Uma pele escurecida, eu não sei se poderia estar necrosando a pele dele, né, escurecendo, soltando do corpo, talvez vendo até carne viva já. Os olhos dele, ele fala que ele não está conseguindo enxergar mais. Olha a situação que Jó está. Ele não está conseguindo enxergar mais e os olhos queimam como que de febre, né? Então, o coisa ruim fez o possível para colocar ele numa situação muito ruim. Então, ele deve ter pego a pior das doenças daquela época, só não essa doença só não tinha permissão de matá-lo, de levá-lo a óbito, mas ela causou nele tudo que aquela doença causa. Ou seja, a mais, né? Porque se fosse uma pessoa que tivesse a liberdade para poder morrer, ela já tinha morrido antes. Ou seja, então Jó desenvolveu muito essa doença, ela acabou se estendendo mais do que o tempo necessário, então ela desenvolveu muita coisa, a ponto talvez de cegar, que pode ser que outras pessoas não ficou tanto tempo doente para ficar cego, para ficar com febre nos olhos, para ter a carne se descolando do corpo, a pele, né? Vocês estão entendendo? Então ele sofreu muito, né? Muito, porque ele só não podia morrer. E é aí onde entra a questão de alguns deles que estavam assistindo o Jó. A mulher dele fala, é melhor você morrer. Os amigos falam, ele está sofrendo demais e não morre. Então, é um castigo. Deus só pode estar castigando esse homem. Olha como esse homem sofre, ele não morre. E provavelmente, gente, eu vi um garoto, os vizinhos aqui da frente, que são assembleianos, a gente tem amizade, e aí um parente deles veio para cá visitar. Eles têm um filho, um parente deles tem um filho de 13 anos. Ele tem uma doença rara, gente. A pele descola do corpo. Se você enrola a faixa, o garoto, toda vez que vai dar banho nele, ele grita de choro. É fogo selvagem, né? Oi? É doença de fogo selvagem que faz isso na pele. Mas eu acho que a dele é uma outra. Tipo, ele tem ossos como se fosse de vidro, quebra fácil. Ele não desenvolve muito o corpo. O pé dele só tem um toquinho, porque os pés foram porque ele vai ficando como se fosse podre a carne, aí foi caindo um pedaço de um dedo, foi caindo um outro, os pés dele é um toquinho, os braços também ele já não tem mais. Meu Deus, gente, que situação daquilo ali. Eu falei, meu pai do céu, o menino tem que ser levado com todo cuidado, 13 anos, mas deve pesar uns 30 quilos, 40 quilos. Aí tem que pegar ele, levar. Aí dizem que quando vai dar banho nele, as pessoas que estão fora não aguentam ficar na casa para ouvir os gritos que ele dá, os choros. Porque toda vez que desenrola como é que fala? As ataduras, as faixas, a pele vai saindo junto. Meu pai do céu, que isso não é vida. Os médicos disseram que ele não vai viver muito, né? E, aliás, ele já está passando da conta de que os médicos acharam que ele ia viver. Os pais são cristãos, obviamente a mãe, eu fui até chamado lá para conversar por causa disso, porque a mãe já estava deixando de acreditar em tudo, em Deus. Se não tiver bem firmado, irmão, é capaz até de blasfemar contra Deus, né? Aí eu tive lá conversando com eles, orientando, porque eles me chamaram para isso, né?
para dar conselho lá. O filho dele, um outro filho também, já achou que tinha blasfemado contra Deus. Eu estava ajudando ali a aconselhar aquela família. Então, a doença de Jó deve ser uma doença ainda pior do que essa, gente. Maior do que essa. Porque Satanás, ele foi buscar o que tinha de pior na terra para colocar Jó em agonia profunda, porque o objetivo dele era um só: fazer Jó sofrer tanto a ponto de blasfemar contra Deus. E aí ele poder voltar com triunfo na mão. Satanás queria voltar para Deus carregando a blasfêmia de Jó. Para poder chegar lá e fazer o quê, irmão? Mostrar na cara de Deus: olha, eu falei que tu não sabia o que estava falando. Você comprou ele e eu te peguei. É isso que Satanás, aliás, queria fazer. Portanto, irmão, quando você está sendo sincero, você está sendo fiel, você curva-se de joelho, mesmo que você errou e pecou, mas quando você curva de joelho e pede perdão, é uma derrota para Satanás. Cada um de nós que se curva em oração está derrotando, nós não estamos derrotando, Deus derrota Satanás. Porque você está confessando Deus, né? Na visão de Satanás, ele está vendo você confessar que Deus existe. E que você errou, mas você está pedindo perdão. Você está se arrependendo do que fez, que é outra coisa que Satanás também não consegue fazer. E tudo isso em um corpo de carne que você está. Carne e osso. Você fica com febre, você fica preocupado com o dia de amanhã. Quando vocês ficam desempregados, fica com medo, assustado, mas não negam a Deus. É uma condição muito mais inferior do que a condição de Satanás quando ele negou a Deus. Mais alguma pergunta, irmão? A gente vai para o último capítulo, tá? Não. Tem o capítulo 31 e depois tem o 32, né? Vamos lá, vamos soltar aqui. Jó, capítulo 31. Fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se dei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se às minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semeie eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E, inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vi perecer por falta de roupa e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino,
em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhe atirei com a mão, também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente da minha tenda não disse: ah, quem haverá aí que não se saciou da carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na noite, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, atalaria sobre mim como coroa. Mostrar-lhe-ia o número dos meus passos. Como príncipe me achegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sucos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente, e causei a morte aos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada, joio. Fim das palavras de Jó. Bem, irmãos, agora no capítulo 31, Jó coloca em prova tudo que ele fez, se realmente ele pecou, né? Eu fiz coisa errada. E aí ele começa a dizer, é até interessante esse relato, né? Ele até se defende do adultério. Se eu, porventura, cobicei a mulher do próximo, né? Que a minha mulher moa grãos para outro, ou seja, ir trabalhar para outro homem, né? Praticamente que seja de outro homem. Ele está falando. Olha só, versículo 4. Não observa Deus todos os meus caminhos e não avalia cada um de meus passos? Ou seja, antes dele começar a dizer o que ele realmente fez às pessoas, ele já começa dizendo, porventura Deus não está me vendo? Ou seja, vendo cada passo que eu dou na terra? Ou seja, em outra palavra, ele está querendo dizer, eu vou falar algumas coisas aqui, e se Deus, que me conhece, disser que não é verdade, aí ele fala no final, né, que Deus me deu pago. Ó, versículo 40. Que me venham em pagamentos espinhos em lugares de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. Ou seja, que Deus então mostre, né, e me dê o pago. Aqui a gente vai ver no versículo 5. E se tenho agido com alguma falsidade, e se os meus pés têm se apressado a enganar, ou seja, Jó está praticamente mostrando, dizendo, eu nunca agi com falsidade com ninguém. Eu nunca fui ligeiro com os meus pés para enganar ninguém. Ó, Deus me pese em balanças fiéis e bem equilibradas e concluirá que nada devo. Isso aqui, irmão, deixava os amigos de Jó doido, né? Porque quando um justo se apresenta, irmão, quem não está justo começa a se autoavaliar. Se nós estivéssemos num julgamento e um justo se apresenta, quando esse justo começa a dizer e o que ele diz começa a ser aceito por alguém que enxerga tudo, o que você acha que as outras pessoas que estão vendo vão pensar? Ou elas vão sentir? Elas vão se sentindo cada vez mais condenadas quando o justo começa a ser justificado. Essa é a ideia que vai acontecer na condenação. Os justos de um lado, que nesse caso foram justificados por Jesus Cristo, e os iníquos do outro lado. As suas iniquidades serão conhecidas de todos, então eles serão condenados.
Olha aqui, versículo 9. E se meu coração se deixou apaixonar por outra mulher, ou se fiquei à espreita na porta do meu próximo, ou seja, fiquei de olho, né, na esposa do meu próximo, ó. Versículo 10. Então que minha esposa seja obrigada a moer cereal para outro homem, e outros ainda se deite com ela. Que é um dos crimes muito graves daquela época, né? Então ele está falando, ele está pedindo para Deus avaliar. Então os amigos de Jó só têm duas saídas: ou acreditar em Jó, ou achar que Jó ele é tão petulante, pecador ao ponto de tentar enganá-los, dizendo que eu não fiz nada dessas coisas erradas, mas eles enxergam, você fez e está mentindo na presença de Deus. Vocês estão entendendo? Porque cada vez mais eles ficavam irritados, porque eles não acreditavam que Jó era esse homem íntegro e justo. Mas tem um lugar na Bíblia que já falou isso, não tem, irmão? Um lugar que já disse que Jó era íntegro e justo, não tem um lugar? A gente não acabou de falar sobre isso? Capítulo 1, o que foi que Deus disse sobre Jó? Que na terra não tem ninguém mais sincero a Deus que nem Jó, e que se desvia do mal. Não é isso, irmão? Sim. Exatamente. Então, os amigos do Jó estão pensando o quê quando vê ele falando isso? Jó, então, ele é tão íntegro assim? Jó, ele só pode ser o único da terra, então. Não é isso que eles estão pensando? Mas isso não é a verdade? Ou seja, eles tiveram o azar de estar diante de um homem que é uma raridade daquela época, e que o próprio Deus, não foi eu, irmão, não foi você, não foi ninguém que deu bom testemunho de Jó, foi o próprio Deus que deu testemunho de Jó. Então, quando Jó está falando isso aqui, ele não está falando isso como um discurso bonito, ele está falando a realidade, a verdade. Ele fala, eu me desviava do mal, que esse capítulo 31 é um, como é que fala? É um relato daquela resumida que Deus deu, porque Deus deu uma resumida lá. Ó, Jó é íntegro, Jó se desvia do mal e não tem ninguém na terra mais sincero a mim do que ele. Então, irmão, o que eles achavam que era um absurdo, será que esse homem ele é tão sincero assim e tão reto que se desvia do mal? Então ele é o único pessoa, ele é o único na terra desse jeito. Não é isso que eles estavam pensando? E eles não achavam que isso só podia ser um absurdo? Mas para o pesadelo deles, o que eles achavam que era um absurdo era a verdade. E o próprio Jó está falando isso. Então, quando ele diz que Deus me venha cobrar e me mostre quando foi que eu vi um faminto e eu não dei de comer. Então ele deu, irmão. Ele era um homem bom, generoso. Ele pagava muito bem os seus empregados. Ele ajudava as viúvas, os órfãos. Olha aqui, versículo 18. Considerando que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, os órfãos. Jó não só cuidou, ele cuidou como se fosse um pai. E desde o meu nascimento tenho protegido a viúva. 19. E vi alguém morrer... se via alguém morrer por falta de roupa ou agasalho, ou o necessitado sem cobertor, se ergue a mão contra o órfão, valendo-me da influência que exerço no tribunal, então que o meu braço se rasgue do ombro e se rompa da articulação. Olha só, se eu vi alguém com necessidade, ou um órfão sendo injustiçado, e eu não fiz nada, então que o meu ombro se caia, o meu braço se caia. Ou seja, em outras palavras, o que ele está querendo dizer? O oposto, né? Toda vez que eu vi alguém necessitado, eu ajudei. Toda vez que eu vi alguém sendo injustiçado, eu abri minha voz, eu fui lá e defendi.
Olha que bonito, irmão. Isso é amor de Deus. Tem alguns que falam que se você tem amor de Deus, você tem que ficar quieto, você não pode falar nada. Você vê a coisa errada, irmão, se você tem amor de Deus, fique em paz, não fica falando das coisas, dos erros dos outros, não. Tá errado, irmão. Como é que você vê a injustiça e se cala? Deus se agrada disso, irmão? Deus não se agrada disso, irmão. A injustiça tem que ser combatida pelos bons. Não pode deixá-la prosperar. A gente vê os profetas do passado, eles ficavam nervosos quando via as coisas erradas, as injustiças. Assim como Jesus. Olha só a pergunta que eu vou fazer. Jesus tinha amor no coração, irmão? Tinha amor, não tinha? É lógico que tinha amor. Mas ele não deu uma chicotada também? Não ficou bravo? Não virou mesa? Em outro momento ele não apontou na cara daqueles homens e chamou de filhos do diabo? Quer dizer o quê? Que faltou amor nele? Não, irmão, isso é o amor de Deus. Ou seja, amar a Deus em primeiro lugar sempre. O que é amar a Deus, irmão? Você amar as coisas que agradam a Deus. A verdade, a justiça, a honestidade, a hombridade. É isso que é amar a Deus. É amar aquilo que Deus representa. Deus representa o que? As coisas justas, as coisas honestas. Aí você está vendo alguém ensinando errado, desviando a pessoa do bom caminho, e ela vai acabar sendo condenada, e você fica calado, você não tem amor a Deus, vocês são falsos. Não vocês que eu estou falando, né? As pessoas que combatem isso. O verdadeiro cristão, irmão, ele se incomoda com coisa errada. Então aqui, você vê Jó falando aqui, ó. Quando é que eu vi o órfão sendo injustiçado e eu fiquei calado? Se isso aconteceu, que meu braço caia. E aí segue. Versículo 23. Porquanto grande era meu medo que Deus viesse a destruir-me, e temendo o resplendor da sua majestade, jamais poderia cometer tais ofensas. Então Jó fala, antes mesmo de vir as coisas ruins contra ele, ele fala, eu já temia a Deus. E eu, com medo dele, jamais cometi tais ofensas. Isso é temor, irmão. Jó estava aqui na terra, não viu Deus, não ouviu a voz dele. Mas ele cria que ele estava lá olhando e observando, e como alguém que anda diante de Deus, ele falou, eu não posso fazer essas coisas que são erradas e entristece os olhos de Deus. É isso que Jó está falando. Isso aqui são ensinamentos para nós, né, irmão? São ensinamentos para a gente. Amar a coisa certa, irmão. Não importa se você é o único cristão que está naquele ambiente. Não importa. Não, Deus está te vendo, como Jó está falando aqui. Deus está vendo nós a todo momento. Faça o que é correto se você o ama. Versículo 31. Se os que vivem na minha casa jamais tivessem declarado, quem nunca recebeu de Jó um naco de carne? Ou seja, ele está querendo dizer, será que tem alguém que viveu na minha carne que possa falar, quem é que na casa de Jó nunca recebeu um naco de carne? Versículo 32. Considerando que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta ao peregrino. Eu escondi o meu erro, como fez Adão, descobrindo em minhas entranhas o meu próprio pecado. Com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares, que me calei e não saí da porta de casa para fora. Isso quando se fazia alguma coisa que não era agradável a Deus. Se alguém me desse ouvidos. Nesse momento assino a minha defesa, que Todo-Poderoso me responda. Olha aqui, irmão, guardem isso, que o Todo-Poderoso me responda, porque ele vai responder. Depois ele vai responder. Me responda que qualquer que aponte os meus erros, faça a sua denúncia por escrito. Então Jó está praticamente aqui fazendo uma lista detalhada, irmãos, de todos os pecados, jurando que manteve-se puro diante de todos esses pecados. Nenhum desses eu cometi. A começar por não olhar para a mulher do próximo, que ele coloca bem lá no começo. E sempre que ele viu necessitado, ele ajudou o órfão, a viúva,
e ninguém que tivesse peregrinando por aquele caminho, ou seja, Jó está lá na porta da casa dele, com a sua fazenda, já está todos os seus empregados em casa, aí ele vê um caminhante vagando lá no camelinho, vai passar a noite debaixo de algum carvalho, ele fala, vai lá e convida aquele homem para vir estar conosco, chame-o, aí logicamente vem, tem aquele negócio, né, de conhecer, de conversar, mas ele jamais viu uma necessidade e não usou de toda a generosidade que Deus deu para ele, de toda a bondade, ele não fechou os olhos para ajudar o próximo que sempre esteve perto dele. Isso, irmão, é quando a gente se deixa, quando a pessoa é rica, que ela tem dinheiro e ela é generosa, ela está deixando que Deus, a bondade de Deus, atue no seu coração para ajudar as pessoas com os recursos que Deus te deu. Deus se agrada disso, irmão. É como se o próprio Deus estivesse tomando o controle da sua vida para corrigir as injustiças que pelo menos estão próximas de você. As injustiças que você enxerga. A falta de comida naquela casa quando você leva o mantimento. Quando você ajuda uma pessoa. E é disso o que Jó está falando. Eu distribuí toda a bondade de Deus que colocou no meu coração. Então Jó, ele começa a apontar e detalhar cada um desses pecados, que inclusive são os pecados de que ele foi acusado. Né? Ele está falando exatamente, respondendo todas aquelas coisas. Ele nega que ele agiu com falsidade, ou ter sido ganancioso, ou ter negado a justiça aos fracos, aos seus próprios servos, ou ter colocado a confiança dele em ouro, em dinheiro, em prata, ou até mesmo na idolatria aos céus, aos astros, né? Como ele menciona. E então, por fim, aqui a Escritura diz que Jó encerra, né? Aqui se encerra as palavras de Jó. Aí vem Eliú. Eliú é um garoto que estava lá ouvindo toda essa conversa. O garoto. Vamos ouvir então, capítulo 32. Isso aqui é um garoto, tá, irmãos? Ele está próximo. Aqui vai falar, vai explicar tudo, né? Ele é próximo, então ele respeita os mais velhos e ele não interrompe. Mas até que chega uma hora ele fala. E parece que ele fala até alguma coisa boa. Vamos ver aqui, peraí. Jó capítulo 32. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque, mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Disse Eliú, filho de Baraquel, o buzita: Eu sou de menos idade e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: Falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos os que entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos e também eu declararei a minha opinião. Eis que agarrei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, enquanto, quem sabe, buscáveis o que dizer. Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, nem que respondesse às suas razões. Não vos desculpeis, pois, dizendo: achamos sabedoria nele. Deus pode vencê-lo e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, nem eu lhe retorquirei com as vossas palavras. Jó, os 3 estão pasmados, já não respondem, faltam-lhes as palavras. Acaso devo esperar, pois não falam, estão parados e nada mais respondem? Também eu concorrerei com a minha resposta, declararei a minha opinião. Porque tenho muito o que falar e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como vinho, sem respiradouro, como odres novos, preste a arrebentar-se.
Permiti, pois, que eu fale para desafogar-me. Abrirei os lábios e responderei. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas com o homem, porque não sei lisonjear. Em caso contrário, em breve me levaria o meu Criador. Então aqui, irmão, o garoto começa a falar. E ele vai falar mais depois, né? Aí ele começa, vai falando, vai falar bastante, até que vai chegar a hora da resposta de Deus. Tá? Porque aqui acabou as falas, né, de Jó e dos amigos de Jó. Então, Eliú, aqui começa no versículo 2, dizendo o seguinte: entretanto, Eliú ben Rabá, Eliú, filho de Baraquel, da cidade de Bus, da família de Rã, indignou-se muito contra Jó, porque este justificava a si mesmo diante de Deus. Também ficou irado com os seus 3 amigos, por haverem ficado sem palavras para refutar os argumentos de Jó. Ou seja, não tinham palavras, mesmo assim continuava acusando, né? E mesmo assim mantiveram suas acusações, afetando assim o próprio Deus. Esse garoto conseguiu enxergar uma coisa interessante, que é, quando eles atacavam Jó, eles não estavam vendo que eles estavam atacando o próprio Deus. E é exatamente isso que vai acontecer e vocês sabem. Deus fala para Jó, depois que ele terminar de falar com Jó, no último capítulo ele fala: vai e ora pelos teus amigos e ofereça sacrifício por eles para que eu os perdoe. A gente vai ver isso depois. E aqui então o garoto, ele diz que ele é novo. Aqui fala, versículo 4. Eliú havendo guardado seu momento para falar com Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Assim que Eliú notou que os 3 já haviam esgotado todos os seus argumentos sem sucesso, ficou muito bravo. Então Eliú disse a Baraquel, o Buzita, tomou a palavra e declarou: eu sou jovem, e vós idosos. Até agora senti receio e temor de expressar a minha opinião. Pensava eu que a experiência fale mais alto e os muitos anos de vida ensine a sabedoria. Olha só o que ele pensou. Bom, vou deixar eles falar, eles são mais velhos, então vou deixar que a experiência deles me ensinem. Versículo 8. Contudo, o homem tem um espírito e o sopro do Todo-Poderoso que lhe proporciona entendimento. Não são apenas os mais velhos, os maiores e mais sábios, nem os mais idosos que têm um conhecimento do que é mais certo. Irmão, eu falo por mim mesmo de experiência própria, porque eu já passei por situações que nem essa não está escrito. E eu vou explicar para vocês, eu vou contar uma. Eu ainda devia ter uns 23, 24 anos, novo de convertido, mas estudava a Bíblia demais. Eu amava a escritura. Amo ainda, né? Estudava. Aí um dia, tinha um senhor que ia lá na casa do meu pai, que é o meu tio que me criou e já faleceu. Eles eram já idosos, de idade. Esse senhor ia lá. E ele falava umas coisas lá que, às vezes, eram umas maluquices, né? Mas ele falava, meu pai tentava responder e também, né, às vezes não conseguia. Eles ficavam lá numa garagem, lá com as cadeirinhas deles, né? Um dia, eu já era convertido, já estava estudando muito a Bíblia. Eu cheguei lá e sentei, porque eu estava fazendo uma outra coisa na garagem lá, e fiquei ouvindo a conversa deles, até que chegou uma hora que eu resolvi falar alguma coisa para corrigir aquilo que estava sendo falado. Aquele homem se levantou e falou assim: eu sou crente de 50 anos, não é de 5 anos não. Ele falou para mim. Ou seja, né, ele deu uma carteirada por causa da idade dele, o tempo dele, mas isso não quer dizer nada se você não tem sabedoria, que é o que Jó acabou de falar aqui. Aí eu coloquei só uma pergunta para ele. Eu falei: eu posso te fazer uma pergunta então, irmão? Só uma. Lógico que ele, como sábio, ele disse que era sábio, ele vai falar: sim, pode. Eu falei: eu só vou te fazer uma pergunta e eu não vou falar mais nada depois. Ele: pode fazer. Eu falei: o que vale mais? Um crente de 50 anos sem o Espírito Santo ou um crente de 5 anos cheio do Espírito Santo?
O velho regalou o olho desse tamanho e respondeu, o crente de 5 anos. Eu falei, então, tá aí a resposta. Ou seja, não vale nada todo esse tempo se você não tem temor a Deus. Se você não ler a Escritura querendo aprender com ela, não querer usar ela para justificar o que você quer, que é isso que ele estava fazendo ali na hora. Então, a gente encontra muita dificuldade como essa. Vocês vão encontrar muitas. Porque à medida que vocês vão aprendendo, gente, vocês acham que não. Vocês vão ouvir conversa que você vai achar que aquelas pessoas são muito sábias e muitas das vezes você está muito mais na frente do que essas pessoas. E quando você for falar alguma coisa, vai ter gente que vai querer usar essa, né? Quem é você? Ou pela idade, ou vai te perguntar se você é um teólogo. Você é teólogo? Eu não sou teólogo, mas eu estudo a palavra de Deus. E estudo com muito respeito e com muita seriedade. Né? Então isso aconteceu comigo e não foi uma vez, nem 2, nem 3, nem 4. Tem pessoas que têm ranço, às vezes, de mim, porque eu vou na Escritura, eu vou no que está na Bíblia. O que vale é o que está na Bíblia, irmão. Né? Então aqui a gente vê esse capítulo 31, esse capítulo 32 é o Eliú, ele está se preparando, né? Ele está aqui só se preparando porque ele vai começar o seu discurso. Tá? Aí vai entrar no capítulo 33, 34. A próxima aula, então, a gente vai ler do 33 ao 37. Para no 37. Para na outra segunda, sem ser a próxima outra, a gente vai pegar só as falas de Deus. E aí vai ser incrível. Não sei nem se vai dar para fazer os 4 capítulos em uma aula só. Talvez vai ser 2, capítulo 1, porque vai ter muita coisa para falar. E quando tem muita coisa, que o capítulo é carregado de coisas maravilhosas, é sempre muito bom. Mas aqui, os 3 amigos de Jó, já deu para perceber, eles desistiram. Jó argumentou muito bem. Ele terminou a fala, Jó fala por 2 vezes no final, né? Eles insistiam na injustiça de Jó, querendo dizer a todo momento que Jó era um homem justo. Aí vem um rapazinho, né, que estava ali escutando tudo, ele sabia de tudo que estava acontecendo, mas ele fica bravo com Jó, e depois nós vamos ler aqui e entender por quê, né, porque Jó está se justificando a si mesmo, né, tem algo que pode ser ruim? Tem algo, mas ele está mentindo? Não, então fica assim, sabe, controverso, né, e contra os amigos de Jó, porque eles não estavam respondendo exatamente o que Jó estava falando, eles estavam manipulando, eles estavam insinuando coisas que na verdade não eram verdadeiras, né? Então, Eliú fala, né, apesar de eu ser jovem, eu percebo que a idade de vocês não está trazendo sabedoria alguma. Aí já deve ter dado uma lapada nos velhinhos lá, né? Ele falou, eu estava aqui ouvindo para aprender com vocês, mas eu estou vendo que vocês não têm sabedoria nenhuma, né? E sim, o que ele fala? Vocês têm o espírito do homem em vocês. Vocês estão cheios de si. E aí ele vai responder. Né? Então ele decide abrir a boca e falar, que vai ser o capítulo 33 em diante, que eu quero que vocês já marquem aí. Capítulo 33. Nós vamos ler na próxima aula até o 37, tá? Deixa eu só conferir aqui. Então, exatamente. O último capítulo da aula que vem começa no 33 e vai até o 37. Exaltai o poder e a justiça de Deus. Aí começa o 38, que é Deus falando. Simplesmente fantástico. É o 38, 39, Pastor, 40. Oi. Josafá, o Oi. Jó termina no 39? Hã? Não é 39? Não, ele vai até 42. Parei. Ah, tá. Não, tá grudado aqui. Eu achei que eu falei, meu Deus, cadê o resto? Ele vai até o 42, tá? O 42. Aqui é interessante, a gente vai ter. Eu tenho que me segurar, senão eu acabo falando antes da hora, né? Mas tem muita coisa interessante lá. Tá? Eu vou falar só isso aqui. Até esse momento, gente, não tem relato nenhum que Jó ouviu a voz de Deus alguma vez. Ele nem viu, nem ouviu. E o que vai acontecer? Ele vai ficar pasmo, porque vai aparecer um redemoinho e a voz de Deus vai sair daquele redemoinho. Imagina você vendo isso na sua vida, irmão. Você está lá sentado na sua sala,
sem ninguém, um sol de meio-dia, aquela tarde calma que você não ouve barulho de nada e aparece aquele redemoinho e uma voz poderosa que a gente não sabe nem dizer como, fala: agora eu vou te fazer perguntas e você vai me responder. Meu Deus, como assim? Já pensou você ver aquela voz falando com você? Ou seja, esse é a primeira recompensa de todo sofrimento. Qual que é? Jó ouve a voz de Deus. Isso, irmão, deve ter dado uma força para a fé dele imensurável, porque agora ele ouviu o próprio Todo-Poderoso falando com ele. Ele ouviu uma voz celestial. Tinha uma voz saindo de um redemoinho, né? Provavelmente um redemoinho pequeno, sei lá, ou grande. E saiu uma voz e começou a falar com ele. Que é o que a gente vai ver, né? Na outra aula, tá? Então a próxima a gente vai estudar todo o que a fala de Eliú, né? Eliú vai falar, Jó não fala mais nada agora. Ele vai falar depois que Deus estiver falando com ele. E os amigos de Jó não falam mais nada. Alguma pergunta, irmão? Pergunta do livro que nós lemos agora e do capítulo. Às vezes a gente fala alguma pergunta, aí o irmão vai fazer uma pergunta de outra coisa. Né? Alguma curiosidade, alguma coisa para falar? Se não tiver, nós vamos fazer oração. Eu vou pedir para a irmã Cristiane Zonta Milão. Pode fazer oração, irmã? Irmã, então vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, a irmã Cris vai fazer oração por nós, agradecendo pelo estudo. Oremos a Deus em nome de Jesus. Amém. Pai, queremos te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, de estarmos aqui reunidos em teu nome. Te agradecemos pelo teu amor, a tua bondade, a tua grande misericórdia sobre as nossas vidas. Te agradecemos pelo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais um pouquinho das Sagradas Escrituras. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um, te agradecemos pela vida do nosso pastor Josafá, e que o Senhor continue abençoando, dando a condição para que cada vez, Senhor, mais nós possamos estar reunidos aqui para aprender um pouco mais das Sagradas Escrituras. Isso não é para nos enaltecer, não é para a gente ser mais do que ninguém, e sim, Senhor, descobrir cada dia o teu amor que o Senhor tem feito por nós. Senhor, ouvindo a tua palavra e também, Senhor, aprendendo com ela e tentando colocar em prática. Porque sabemos que somos pecadores, somos falhos, somos errantes, mas o que queremos, Senhor, é cada dia estar mais perto de Ti, Pai. Então nos ajuda cada dia, abençoa todos que aqui estão. O Senhor conhece a vida de cada um, sabe, Senhor, do que cada um precisa. Mas que, primeiramente, Senhor, Tu possa estar dentro do nosso coração todos os dias, para que a gente possa sentir, Senhor, a Tua presença e o Teu Espírito Santo em nós. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite e que nos ajude nessa semana também, Pai. Tudo nós te agradecemos, te pedimos, é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.